Olá, amigos! A nossa preleção de hoje é sobre o culto do Evangelho no lar. E nós usamos como base para a nossa reflexão o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e o livro Jesus no Lar, que é psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Néio Lúcio. Por que fazer o culto do Evangelho no lar? Como fazer o culto do Evangelho no lar? Quais os benefícios? Antes de responder a essas perguntas, vamos entender como surgiu essa prática. O primeiro culto do Evangelho no lar foi realizado pelo próprio Jesus na casa da sogra de Simão Pedro. Jesus, ao finalizar as suas pregações, as suas curas, ele sempre se recolhia na casa de algum dos discípulos ou de algumas das pessoas que os acompanhavam. Certa tarde, eles estavam na casa da sogra de Simão Pedro. E Jesus observava as pessoas conversando entre si, discutindo. E ele identificou que as pessoas estavam falando mal umas das outras, reclamando, se lamentando. E ele decide então elevar o padrão daquela conversa. Ele chama Pedro e pergunta: Pedro, o que faz um pescador antes de levar o produto de seu trabalho ao mercado? Pedro se aproxima, mas sem entender muito bem o porquê daquela pergunta, mas responde: Ora, mestre, ele seleciona os melhores peixes para vender, porque ninguém iria comprar o resíduo da pesca. E Jesus continua: E o oleiro? O que ele faz para atingir o seu propósito? Pedro diz: O oleiro, ele trabalha com muito cuidado, com muita delicadeza o barro, para que ele possa obter um bom jarro, um bom prato, enfim, um bom produto. E o carpinteiro? O que faz o carpinteiro para chegar ao seu produto? Ao que Pedro responde: ele afia muito bem as suas ferramentas, o machado, o serrote, o enxó, para que ele possa trabalhar bem, modelar bem a madeira bruta para chegar num produto de qualidade. E Jesus completa: Pedro, assim é com o lar. O lar é o primeiro berço, é o primeiro templo do espírito. A casa do homem é a legítima exportadora de caráteres para a vida comum. Se o carpinteiro não consegue obter um bom produto sem aperfeiçoar as suas ferramentas, como obter uma sociedade de paz sem aperfeiçoar o lar? Como esperar uma sociedade de bem sem cultivar o bem dentro do lar? Pedro, a sua mesa é o local onde você obtém o pão do corpo, o alimento do corpo. Vamos fazer dela também o local onde você obtenha o alimento da alma. Vamos acender aqui uma clareira que vai iluminar o espírito, a alma de todos que aqui vivem e que por aqui passam. E assim, Jesus realiza o primeiro culto do Evangelho no lar. Bom, deu para entender a importância do Evangelho, né? Jesus fala para Pedro que o Evangelho, as boas palavras, o cultivo dos bons pensamentos dentro do lar é a forma de acender a alma, de iluminar a alma. Então, o objetivo de realizar o Evangelho no lar é elevar o padrão vibratório do lar, elevar o padrão vibratório dos espíritos, das pessoas que estão naquele lar. Então, como fazer o Evangelho no lar? Primeiro, nós devemos determinar um dia da semana para fazê-lo e um horário. Eu, por exemplo, faço aos domingos às 9 horas da noite, porque é um horário que eu sei que eu vou estar tranquila, que eu não serei interrompida. Então, o ideal é isso, um horário em que você e as pessoas que farão juntos possam estar ali disponíveis para isso e estejam presentes, ali presentes de corpo e de alma para fazer essa prática. Então, escolhe um dia da semana e um horário, combina com a espiritualidade. Ué, como é que combina com a espiritualidade? Você está fazendo uma prece, você se liga à espiritualidade e combina,
com a espiritualidade, porque a espiritualidade está presente no momento do Evangelho no Lar. Então nós precisamos combinar com eles para que eles estejam ali, reservem esse horário para nos acompanhar no culto do Evangelho no Lar. Então nós determinamos um dia e um horário na semana, convidamos as pessoas que moram em nosso lar. Então quem participa do Evangelho no Lar? Quem mora em nossa casa e queira participar. Então nós fazemos um convite, não é uma imposição. Nós convidamos as pessoas a participarem, se elas quiserem, ótimo, se não quiserem, não tem problema. Nós fazemos com aquelas que querem, e se ninguém quiser, pode ser feito só você, não tem problema algum. Então, definimos o dia da semana, definimos o horário, reunimos as pessoas, pegamos um livro de mensagens curtas e edificantes, ou seja, mensagens positivas, e nós lemos uma mensagem curta. Terminando a leitura da mensagem, fazemos uma oração simples, pode ser o Pai Nosso ou qualquer outra oração feita de coração e com sinceridade. Após essa oração, nós lemos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ou pode ser a Bíblia, né? Qualquer livro edificante. Como nós estamos falando aqui de uma casa espírita, nós estamos recomendando o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então você lê um trecho curto, para não ficar cansativo, um trecho curto do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois cada um dos participantes comenta sobre aquele trecho lido. Então não é um debate. Então eu, Simone, estou lendo, foi lida a mensagem, eu comento o que eu achei, não é para falar assim, não é isso aí não, você entendeu tudo errado. Não tem certo nem errado. É uma reflexão pessoal e individual sobre a mensagem lida. Então não tem certo nem errado. Exemplo, foi lido sobre o perdão. Como é que eu, Simone, me sinto em relação ao perdão? Eu já estou conseguindo perdoar? Não estou? O que eu estou fazendo para conseguir perdoar? Uma reflexão minha que eu vou dividir com as pessoas que estão ali sobre o texto lido. Acabaram-se os comentários, encerra então o culto do Evangelho com a vibração. O que é a vibração? Vibrar nada mais é do que emitir bons pensamentos, boas energias para a humanidade, para o nosso planeta, para o nosso país, para a nossa família, para o nosso lar. Então, a gente termina o culto do Evangelho no Lar com as vibrações e durante o culto do Evangelho no Lar, a gente deixa uma jarra, uma garrafa com água. E após as vibrações, nós então compartilhamos, cada um toma um pouquinho dessa água. E por que deixar essa água? Quando nós estamos fazendo o culto do Evangelho no Lar, nós estamos elevando a vibração do ambiente, estamos gerando energias boas. Então essas boas energias vão fluidificar essa água e ao tomá-la, nós estamos fazendo bem para o nosso corpo. Então por isso nós fluidificamos a água. Então, quais os benefícios do Evangelho? Então a gente já entendeu como faz. Define um dia da semana, convida as pessoas que moram na mesma casa, faz a leitura de uma mensagem, faz uma prece simples, faz a leitura de um trecho do Evangelho, comenta-se sobre esse trecho, faz as vibrações finais e encerra. Quanto tempo eu devo fazer o Evangelho no Lar? Tudo isso que nós comentamos aqui não deve demorar mais do que meia hora. É algo curto mesmo, tá? Porque é uma leitura simples, comentários objetivos e depois encerra. Bom, então, no máximo, aí meia hora. Dicas importantes. A gente já falou aqui que é um convite, então não é uma imposição para as pessoas participarem. Não é um debate, então cada um faz a sua reflexão pessoal, sem pegar gancho, sem debater. É importante dividir as tarefas. Então a gente falou que alguém faz a primeira, se tiver pessoa suficiente, né? Uma faz a leitura inicial, outra faz a oração, uma faz a leitura do trecho do Evangelho, todos comentam e uma faz a vibração final e vai trocando durante as semanas para que todos possam aprender. E quais os benefícios do Evangelho no Lar? A gente já falou aqui da questão de harmonizar, de elevar o padrão vibratório. Ele higieniza e harmoniza o nosso lar. Higienizar, tá sujo? Energeticamente falando, sim. Por quê? Porque nós o tempo todo estamos pensando. E os nossos pensamentos nem sempre são pensamentos positivos.
Porque nós temos várias preocupações, várias ansiedades, várias angústias. E essas angústias, essas preocupações, essas ansiedades vão gerando energias que vão impregnando o nosso ambiente. Então é como se fossem realmente sujeiras que vão se espalhando pelo nosso ambiente. E quando nós fazemos o evangelho no lar, é como se nós pegássemos uma vassourinha, uma esponjinha e vamos limpando toda essa sujeira. De fato é isso que acontece. Essa sujeira, essa energia negativa, ela se esvai à medida que o padrão vibratório do ambiente se eleva com o culto do evangelho. Então, benefício: elevação do padrão, higienização e harmonização do nosso lar. Estudo, porque quando nós fazemos o evangelho, nós estamos estudando o evangelho, não é só uma leitura. A gente lê, reflete e comenta. Então, é um estudo do evangelho. Então, nós vamos aprender com o evangelho. É um momento de paz e um momento de união entre a família. Nós estamos aqui reunidos estudando o evangelho de Jesus. Olha que coisa legal. E ele já disse, né, que quando estivessem um ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então, nós estamos trazendo, convidando Jesus para o nosso lar. Joana de Ângeles, que é um espírito superior, que é a mentora espiritual do Divaldo Franco, ela diz em um dos seus livros que quando um lar faz o evangelho, sai uma luz tão grande desse lar que ultrapassa as paredes e atinge até as casas vizinhas. Olha que legal. Então, outro benefício do evangelho no lar é a caridade para os nossos vizinhos e também para os espíritos que nos acompanham, porque nós nunca estamos sozinhos, né? Nós temos sempre espíritos à nossa volta. E quando nós estamos fazendo o evangelho no lar, nós estamos aprendendo e esses espíritos também estão aprendendo e se elevando junto conosco. Então, mais um benefício do evangelho no lar, é uma caridade para esses espíritos e para os nossos vizinhos, além de ser um momento de união e um momento de elevação com a família, um momento de harmonização e higienização do nosso lar. Então, é uma prática simples que nós podemos fazer e que traz muitos benefícios. É uma ferramenta poderosa mesmo de melhoria de nós como indivíduos, de melhoria do nosso lar. E como Jesus falou lá para Pedro, o que é a sociedade? A sociedade é composta de indivíduos. E esses indivíduos saem das famílias, saem dos lares. Então, se nós queremos ter uma sociedade de paz, nós precisamos cultivar a paz dentro dos nossos lares. E o culto do evangelho no lar é uma forma de cultivar a paz. E também é uma forma de nós começarmos a vivenciar os ensinamentos de Jesus. Porque à medida que nós vamos lendo, estudando, refletindo, nós vamos aprendendo a pôr em prática esses ensinamentos. Então nós vamos nos melhorando como indivíduos e vamos dando passos em direção ao nosso verdadeiro objetivo, que é sermos um dia espíritos tão iluminados quanto Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia, e nós estamos caminhando para isso. Às vezes a passos mais lentos, mas esse é o nosso destino. Então, o culto do evangelho nos ajuda nesse caminhar, à medida em que nós estudamos, entendemos e buscamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Vamos praticar? Vamos colocar em prática o culto do evangelho? Se tiver dúvidas, consulte essa preleção, ela vai ficar gravada, e consultem também o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no finalzinho dele tem as orientações. Vamos fazer uso dessa ferramenta poderosa de iluminação do nosso lar, de iluminação da nossa sociedade e de iluminação do nosso planeta. Vamos juntos?